Caros estudantes, boa noite. Aqui é o professor Domingos Sebastião. Eu estou aqui hoje para falar sobre um tema que, no meu entender, acho que é importante, é relativamente sobre porque é que os estudantes ou as pessoas que desejam estudar relações internacionais, porque é que desejam estudar, porque é que estudar relações internacionais. Eu trago esse tema porque é importante para aqueles alunos, para aqueles estudantes que ainda estão com dúvida, porque é que devem estudar relações internacionais. No entanto, vamos partir daquilo que são relações internacionais. Relações internacionais, ela é um conjunto de contatos, não é? Mantidos entre as pessoas para compreender a relação entre as pessoas, empresas e organismos e países. Na verdade, relações internacionais não é só relações de Estado para Estado, também uma relação entre as pessoas para pessoas, entre os governos e entre as empresas privadas. E aquela pessoa que estuda relações internacionais, aquela pessoa que se dedica a estudar relações internacionais, ela chama-se internacionalista, pelo facto de que mantém relações entre dois estados diferentes, ou seja, analisa diferentes cenários que se passam ao redor do mundo, ou seja, ele é um analista internacional. Por outro lado, tem duas vertentes fundamentais nesse curso, que é a vertente econômica, que é a vertente política, ou seja, ele forma indivíduos com perfis para a política e perfis para a economia. Esse curso contribui para a formação de profissionais em diversas áreas, não é? Com uma capacidade de racionalidade e argumentação sólida, porque ele é um curso do ponto de vista generalista, né? É uma espécie de cultura geral, porque nós estudamos todos para solidificar os nossos conhecimentos, falarmos com capacidade, falarmos com racionalidade, abordarmos com os assuntos do ponto de vista endógenos e exógenos com racionalidade e poder de argumentação sólido. Portanto, a pessoa formada em relações internacionais, ela pode trabalhar em diversas áreas. Portanto, ela pode trabalhar para além pode trabalhar na diplomacia, né? Ser diplomata, né? Na embaixada, ser embaixador, ser cônsul, ser administrativo dentro das embaixadas, nos cônsulos, etc. Mas para além dessa atividade primordial, ela também pode trabalhar em diversas áreas. Pode trabalhar em organismos públicos e privados, não é? Nas áreas específicas, onde tem um perfil de política ou economia, nos departamentos de intercâmbios internacionais, por exemplo. Pode trabalhar como docente, partir para a docência, também é um campo muito importante, partir para a ciência, para a investigação. Pode trabalhar nos organismos internacionais, como a ONU, como a OA, né, como o Banco Mundial, o FMI e outras organizações de caráter universais. Né? Mas para isso, é importante que o estudante de relações internacionais deve necessariamente dominar, no máximo, duas línguas fundamentais. Né? Duas línguas fundamentais. Estou a falar, por exemplo, do francês e do inglês. Quem sabe dominar as 5 línguas que são faladas na ONU, né? As 5 línguas são faladas na ONU. É importante as línguas dos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Devemos notar, saber e não esquecer também que as relações internacionais elas nascem por causa dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Ok? Mesmo no tempo do primitivo já havia relações, conflitos. Portanto, ela nasce para estudar o pós-conflito, qual é a origem do conflito, qual será a solução do conflito. Daí as relações internacionais terem nascido. Ok? Mas é importante, chama a atenção, quem deseja se firmar nesse curso deve necessariamente dedicar-se um pouco nas línguas, falar no máximo 3, 4, 5 línguas. É fundamental isso, porque as pessoas que são licenciadas em relações internacionais devem necessariamente manter contatos nos fóruns de negócios, nos fóruns de reconciliação, nos fóruns de negociação, nos fóruns de mediação, etc. Mas é importante dominar a língua para que haja uma comunicação fluida entre
entre os técnicos e entre as pessoas que são formadas em relações internacionais. E as relações internacionais é um curso muito apaixonado. Por quê? Porque é um curso que você todos os dias vê o que se passa no mundo e deves analisar. Mas não é analisar de forma empírica. É pegar nas teorias que aprendemos, né, e justificar o comportamento de determinado Estado ou de determinado ator no cenário internacional. Por que o comportamento dele? Qual é a teoria que eu consigo explicar o comportamento daquele Estado em relação ao outro? Por isso é que estudamos relações internacionais. Para pensar de forma racional, para analisar de forma diferente das pessoas que não estudam que não fazem parte do nosso curso. Não estou a dizer que devemos menosprezar os outros, mas estou a dizer que a nossa análise tem que ser um pouco mais apaixonada, um pouco mais científica. Explicar de facto o que é que se passa ali. Quais são os possíveis cenários com base nas teorias que nós vamos aprender ao longo do curso. Chama a atenção que é necessário dedicar-se à leitura. É necessário empenho. É necessário vontade de crescer. É necessário... E temos que ter a noção de que temos que começar a ter vontade de comprar livros. Para lermos. Quem lê um livro jamais será a mesma pessoa. Essa cultura temos de mentalizar desde os momentos que entramos na universidade. Porque o certificado não se dá, o certificado arranca-se, caro estudante. Temos de desempenhar. A salvação é individual. Temos de fazer e ser formado